Ira, e vamos juntos. São 7 horas e 41 minutos agora. Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Heavy, gestão de pessoas, por mais carreiras e negócios bem-sucedidos. Carol Borges, toda quinta-feira aqui pra gente falar de empreendedorismo. Bom dia. Bom dia, Stephanie. E bom dia aos nossos ouvintes. Ótimo dia, Carol. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. A folhinha do calendário vai virando e a gente continua aqui, né? De olho nas nossas metas, né? E tudo que a gente planeja atingir ainda no ano de 2026. Agora ainda tem metade pela frente, né? Vamos falar de como fazer os resultados acontecerem no segundo semestre. Estamos aí já em meados de julho, né? O tempo tá passando rápido e a gente sabe que o segundo semestre costuma ser sempre muito corrido, parece mais curto. E realmente é um semestre que as coisas são mais agitadas dentro das empresas e tá todo mundo olhando para conseguir cumprir a meta do final do ano, chegar nos seus objetivos estratégicos ali sonhados, planejados no começo do ano, e é um momento de ajustes rápidos. A gente precisa fazer ajustes rápidos nesse momento para conseguir chegar nesses parâmetros. E não é só uma sensação, né, Carol, de que passa rápido, porque tem aí, né, o calendário também nos atrapalha muitas vezes. Quais são os desafios mais comuns para as empresas nesse segundo semestre do ano? No segundo semestre primeiro que a gente já tem um semestre com muitos feriados, né? Se a gente for pensar até final do ano, considerando Natal e Ano Novo, que vão cair em dias úteis, a gente tem 6 feriados ainda, né? Daqui até o final do ano. Então, é bom, mas é ruim, né? É bom, a gente emenda, dá uma descansada, mas quando você pensa em comércio, em empresas que dependem de dias úteis para produzir, isso gera um impacto grande, né? No consumo, nas vendas, no alinhamento da equipe. Então, lembrando que vocês estão falando, né, começaram o jornal falando de Argentina, né, a Copa está acabando, mas a gente obviamente percebe que nesses últimos 30 dias a gente vivencia certa dispersão, isso também impacta, então a gente está acabando, mas a gente vai precisar reajustar as rotas aí desses 30 dias que foram ótimos, mas não foram, né, eu também fui inglesa ontem, tem uma discussão correndo aí de jornada de trabalho, isso também gera dispersões ali no ambiente. A gente precisa olhar para isso. Tem as eleições em outubro, então a gente sabe que também as discussões, as questões relacionadas a essa pauta vão estar permeando tanto as discussões dentro da empresa, e a gente precisa tomar cuidado com isso, mas também decisões relacionadas a negócio. As incertezas políticas e fiscais acabam aumentando o risco e existe uma expectativa de inflação alta, então isso é um freio também em consumo, e a própria questão do clima, do dólar, encarecem alimento, encarecem petróleo, energia. Então, tudo isso impacta esse cenário macroeconômico que parece que não tem a ver com uma empresa pequena, ela impacta, sim, também empresas de menor porte. Mesmo com essa mão invisível aí, isso acontece. Muito bom, Carol. Então, julho é esse mês que é essencial não só para o planejamento, mas para a organização de um semestre inteiro, né? O que as empresas, o que os líderes podem fazer ainda, lembrando que faltam aí 15 dias do mês de julho. Do mês de julho, a gente já está no segundo semestre, mas julho é o momento, né? O meio do ano é o momento da gente revisar as premissas e concentrar a energia nas poucas iniciativas que realmente vão mover o resultado. A gente às vezes começa o ano com muitos projetos, muitas coisas na pauta, e é um momento da gente passar isso numa peneira e entender realmente o que fica, o que vai ser foco para o segundo semestre. Então, é uma revisão rápida de planejamento, não é montar um planejamento de novo, mas trabalhar principalmente priorização. Quais são aquelas ações, a gente fala regra de Pareto, né? Então, é aquela regra do 80-20, né? Quais são as poucas ações, as 20% de ações que vão me trazer 80% de resultado. Então, essa precisa ser a regra do empresário nesse segundo semestre, e especialmente no segundo semestre, que vai ser tão desafiador como esse de 2026. Eu estou falando aí de identificar gargalos em processos, em pessoas, às vezes em sistemas, o que está me fazendo produzir menos ou alcançar menos resultados. Eu preciso olhar para esses pontos que estão realmente sendo barreiras internas e que eu posso mover rápido e agir para que isso seja ajustado aí nos próximos 15 dias. Preciso definir metas mínimas por área. Esse é o momento de reunir as áreas e definir o que minimamente precisa ser entregue para que a gente alcance os resultados. Tem que haver clareza nesse processo e tem que haver critérios objetivos para que as pessoas entendam se elas estão caminhando bem
ou não dentro daquilo que está sendo estabelecido para a área. E estabelecimento de rituais de acompanhamento. Como é que eu vou acompanhar isso? Não é só estabelecer. Esse semestre vai exigir um acompanhamento mais próximo e um detalhamento maior junto às equipes, né? Essa proximidade para entender essa evolução. Eu gosto muito de utilizar a unidade semanal de acompanhamento. Para algumas naturezas de negócio precisa ser diário, mas a natureza semanal dentro de serviço costuma funcionar bem, minimamente semanal. E Carol, você falou muito desse acompanhamento que tem que ser feito muito de perto, e são muitas áreas, né? São muitas coisas que precisam de atenção e precisam principalmente de praticidade. Então é um momento que a liderança ela precisa estar muito próxima ali, acompanhando, como você disse, né? Perceber como é que funciona, se é diariamente, se é semanal, mas tem que estar ali muito próximo. E como é que ela vai conseguir estabelecer o que é prioridade, né? Para a liderança manter aí o foco da equipe nesse período com tantas coisas acontecendo. Stephanie, não existe segundo semestre forte com a equipe desengajada. E engajamento de time demanda uma liderança forte, como você mencionou, uma liderança que esteja acompanhando. O engajamento está diretamente ligado a esse papel do líder no dia a dia. Então, sim, no segundo semestre, quem ocupa cadeiras de liderança, exerce papel de liderança, vai ser mais cobrado, vai trabalhar mais, vai precisar estar mais envolvido para fazer com que as equipes façam o que tem que ser feito. Esse é o papel do líder. E no segundo semestre, se eu for dar uma dica, o que o líder precisa fazer, se precisar fazer uma coisa só, é fazer com que as pessoas façam o que tem que ser feito. Isso vai demandar conversas difíceis, que muitas lideranças fogem disso, e é um momento de ter essas conversas difíceis, fazer essa rodada de conversas que são sensíveis, que às vezes não te deixam confortável, mas que são necessárias para estabelecer exatamente essas metas, reajustar o prumo, né, o rumo aí de para onde o barco está indo. Às vezes são decisões que são necessárias e o líder adia isso, mas ele vai precisar decidir. Às vezes é uma movimentação de uma pessoa, às vezes é o desligamento de uma pessoa, a contratação de alguém para o time mais especializado, mas é um momento também de tomadas de decisões rápidas, não dá para postergar mais, a gente já está aí no finalzinho, né, do ciclo. Um acompanhamento mais próximo e constante, como a gente mencionou, e eu não estou falando de microgestão, de ficar perguntando para a pessoa toda hora, você fez, e isso e aquilo, não é isso, mas eu estabelecer ciclos em que eu consiga corrigir rápido alguma rota que não esteja sendo bem acompanhada. Eu mencionei essa questão da semana, mas pode ser que isso tenha que ser feito num prazo mais curto de tempo, a depender do projeto que tenha sido delegado, que a área esteja tocando, do nível de senioridade do colaborador, né, do qual a gente está falando. E lembrar, né, eu estava escutando esses dias um influenciador dessa área de gestão falando sobre a palavra move, né, convence, mas o exemplo arrasta. E às vezes o líder, o empreendedor fala, poxa, por que a pessoa está vendo o que eu estou fazendo, por que ela não copia o meu exemplo? O exemplo é mais importante do que a palavra. O exemplo é muito importante para sustentar o que você diz, o que você prega, os seus manuais de políticas de gestão de pessoas, de cultura. Você precisa sustentar, você precisa ser autêntico ao que você está pregando, com palavras, né, com textos, mas dê clareza e dê transparência, com conversas, com manutenção dos rituais, com feedbacks. Não adianta você querer que a pessoa simplesmente te observe e acompanhe o que você faz. Isso precisa estar claro em termos de comunicação. Então, repita, entre no assunto novamente. O adulto também aprende por repetição, a gente também absorve conteúdo por repetição. Então, a repetição ela é relevante na fala do gestor, na fala do líder. Excelente, Carol. Lembrando aí, temos ainda algumas folhinhas do calendário até o fim de 2026, lembrando todas as metas, né, que os empreendedores têm para atingir ainda esse ano. É a hora de reajustar o rumo do barco. Exatamente, esse é o momento. Muito bem, Carol Borges, da Heavy Gestão de Pessoas, todas as quintas-feiras aqui conosco. Quem se interessou, Carol, tem dúvidas, quer se conectar contigo, como faz? Para falar com a Heavy, basta você seguir o nosso perfil no nosso Instagram, Heavy Gestão de Pessoas, e consegue acessar a gente também pelo e-mail contato@heavyrh.com.br. Maravilha! Todas as quintas-feiras aqui na Nova Brasil. Obrigada, Carol. Até semana que vem. Até a próxima semana. Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Heavy Gestão de Pessoas por mais carreiras e negócios bem-sucedidos.